Muito bem, meus irmãos, bom dia, graça e paz. Deus abençoe a todos. Eu quero aproveitar que os irmãos estão em pé. Vamos fazer a leitura da palavra de Deus, Êxodo capítulo 12, do verso 1 ao verso 14. Hoje eu utilizo a ARA, Almeida Revista Atualizada. Eu proponho que todos façamos juntos a leitura numa única versão, então eu vou projetar a versão aqui. A minha expectativa é que aqueles que estão aí no fundo consigam ver, mas Mesaque consegue ler aqui, a fonte está bem, Tiago, Juliana, Gustavo, então tá bom. Eu gosto de perguntar para aqueles que usam óculos como eu, porque eu sei que se a gente estiver vendo, os demais estão tudo tranquilo, né? Então vamos fazer todos juntos a leitura bíblica, ok? Nessa versão? 1, 2, 3. Disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito: Este mês vos será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número das almas, conforme o que cada um puder comer. Por aí calculareis quantos bastem para o cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano. Podereis tornar um cordeiro ou um cabrito, e o guardareis até o 14º dia deste mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. Tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras na verga da porta, nas casas em que o comerem. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, comerão pasmos e ervas amargas a comerão. Não comereis do animal nada cru, nem cozido em água, porém assado ao fogo, a cabeça, as pernas e a fressura. Nada deixareis dele até pela manhã. O que, porém, ficar até pela manhã, queimá-los-eis, desta maneira o comereis. Lombos cingidos, sandálias nos pés e cajado na mão, comê-lo-eis à pressa, é a Páscoa do Senhor. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até aos animais. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora. Quando eu ferir a terra do Egito, este dia vos será por memorial, e o celebrareis como solenidade ao Senhor. Nas vossas gerações o celebrareis por estatuto perpétuo. Oremos, irmãos. Obrigado, Senhor. Obrigado pelo privilégio de ler tua palavra com o teu povo. Obrigado porque desde manhã o Senhor tem nos capacitado a prestar ao Senhor o culto que lhe é devido. Que o Senhor, o Deus eterno, o Santo dos Santos, possa nesta manhã ter misericórdia de nós e comunicar a tua palavra por meio da iluminação do teu Espírito. Ó grande Deus, substitua em nossos corações toda e qualquer
preocupação, por devoção à tua palavra. Fala conosco, abra os nossos olhos para enxergarmos as verdades aqui contidas. Ó grande Deus, abra os nossos olhos a fim de que possamos enxergar os nossos pecados à luz desse texto. Confronta-nos nesta manhã, a fim de que esta data não seja apenas uma data em que o comércio lucre, mas que a nossa espiritualidade possa lucrar à luz das verdades desta data tão importante para o teu povo. Fica conosco, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar-se. Hoje nós comemoramos no calendário cristão a Páscoa do Senhor, né? E a Páscoa é um momento em que a sociedade pós-moderna tem utilizado para torná-la apenas um meio de ganho e de lucro através de vendas e por aí vai. Verdade é que o foco tem mudado de modo considerável. O Cordeiro não é mais lembrado, a morte de Cristo vagamente é lembrada, e o que está em voga hoje não é mais o mesmo animal, nem muito menos o sangue carmesim escorrendo pela cruz, mas sim um líquido marrom derretido e depois feito em um formato para que as pessoas possam achar que a Páscoa tem esse significado. Nós estamos aqui hoje e a nossa preocupação é olhar para as verdades contidas na Páscoa e lembrar da obra de Cristo por seus eleitos. O texto que nós acabamos de ler aqui e ler junto com os irmãos é um prazer, um privilégio imenso. É um texto que contém verdades para a nossa vida cristã gloriosas. É um texto que deve nos fazer refletir de como está sendo a nossa conduta diante do Senhor. O que é que o Senhor fez por nós? Nós não temos dúvida, e eu sei que você, ao longo da sua vida cristã, diante de tantas escolas bíblicas dominical, diante de tantas leituras bíblicas, diante de tantas pregações que você já ouviu, diante de tantos seminários que você já fez, você está convicto de que o animal morto no dia da Páscoa, em Êxodo 12, sem dúvida alguma aponta para aquilo que Cristo faria e fez por nós na cruz do Calvário. Então, olhar para essas verdades, olhar para o modo, a libertação que Deus promove na vida do povo de Israel, estando este povo no Egito, é uma das maiores dramatizações e uma das maiores ilustrações, um dos maiores tipos daquilo que Deus efetua na vida dos seus eleitos, daquilo que Deus efetua na vida do seu povo. Quando nós olhamos então para isso, nós precisamos lembrar de qual é o contexto dessa passagem. Os irmãos se lembram que Deus havia dito isso a Abraão, que a sua descendência seria escrava no Egito por cerca de 400 anos, mas num determinado tempo Deus iria livrar o povo, Deus iria resgatar seu povo, Deus iria libertar seu povo. As nossas crianças estão estudando isso nesse período na EBD, então as crianças hoje aqui têm uma participação importantíssima, porque vão verificar se o que eu vou pregar hoje está em concordância com aquilo que vocês estão aprendendo na EBD, né? E é importante termos sempre isso em mente. Eu tive o privilégio de participar da aula das crianças a semana passada, então aprendi mais ainda, então eu prometo a vocês que eu não errei nada além do que as crianças têm aprendido na nossa EBD. Mas olhem só, tem um detalhe importante, uma pergunta relevante, e a pergunta relevante é: qual é o principal motivo pelo qual Deus libertou o povo de Israel, tirou o povo de Israel do Egito? Moisés leva essa mensagem até Faraó. E essa mensagem é a seguinte, a resposta para essa pergunta é a seguinte: ele chega até Faraó e diz: assim diz o Senhor,
deixe o meu povo ir, caminho de 3 dias, para que possam prestar culto. Essa é a questão. O meu povo está envolvido em uma terra em que não podem cultuar como eu ordeno que cultuem. O meu povo está envolvido com uma cultura em que não podem cultuar como eu ordeno em minha palavra. O meu povo está se comportando de um modo em que não podem cultuar como eu quero que cultuem. Então, deixe o meu povo ir. Essa é uma expressão maravilhosa no livro do Êxodo. Deixe o meu povo ir, para que eles possam me adorar, para que eu possa ensiná-los como prestar culto, para que eu possa expurgar, extirpar, limpá-los de toda essa influência pecaminosa produzida por vocês, para que o meu povo possa me cultuar. Essa é a tônica do livro de Êxodo, essa é a tônica da libertação de Deus na vida do seu povo. Eu quero um povo que me adore, eu quero um povo que preste culto a mim, eu quero um povo que valorize a minha presença, eu quero um povo que me conheça, eu quero um povo que se relacione comigo, eu quero um povo que me tenha acima de qualquer coisa, de qualquer circunstância, de qualquer outra pessoa. Eu quero ser o seu Deus. Essa é a tônica no livro de Êxodo. Essa é a razão pela qual Deus liberta. E olha, aqui nós já temos um ponto de contato, porque não é essa a forma pela qual Deus nos salvou. Não é esse o propósito pelo qual Deus nos libertou das influências pecaminosas. Um reformador já disse que o coração do homem é uma fábrica de ídolos, e nós temos uma facilidade de fazer ídolos como ninguém. E Deus, por meio de Moisés, vai desbancando, destronando, desqualificando todo e qualquer deus do Egito. E chega o momento em que Deus vai proporcionar essa saída, essa libertação, essa migração de um ambiente pecaminoso para agora um ambiente de santificação, um ambiente de lavagem, um ambiente de extirpação de pecado. O deserto tem essa representatividade, esse símbolo para o povo de Israel. Vocês estavam confortáveis, vocês estavam influenciados por uma vida de pecado e agora passarão um tempo no deserto a fim de que conheçam Deus, a fim de que dependam de Deus. Para beber, Deus vai ter que dar para vocês a água. Para comer, Deus terá que dar o maná para vocês. Para que vocês tenham condições de enxergar à noite, Deus iluminará. Para que vocês tenham condições de andar durante o dia, Deus cobrirá o sol com uma nuvem. O que é isso senão lições de dependência de Deus? O que é isso senão lições para que Deus seja o único objetivo da vida desse povo? É assim que Deus faz. Essa é a tônica de Gênesis. Mas estamos aqui no capítulo de número 12, onde Deus institui a Páscoa. Essa palavra Páscoa significa passagem, dando a indicação de que Deus passa pelo Egito, e ao passar pelo Egito, a uns tem condenação, porque há morte, mas a outros tem salvação, porque ele não mata os primogênitos. E eu gostaria que cada criança hoje aqui, cada irmão, cada irmã, tivesse sempre em sua mente essa dualidade da ação de Deus. Quando Deus está agindo com misericórdia e salvação na vida dos seus eleitos, mas Ele também está agindo com condenação e justiça na vida daqueles que o rejeitam. Sendo assim, a primeira lição importante, a primeira verdade eterna importante que podemos olhar para esse texto e destacar é que Deus age em seu povo em um contexto de escravidão.
Olhem só como é que Deus começa o texto. Deus disse o Senhor a Moisés e a Arão aonde? Na terra do Egito. A razão pela qual Moisés faz essa localização é uma razão teológica, não é só uma razão geográfica. Olha, nós estamos no capítulo 12 de Êxodo. Desde o capítulo 1 de Êxodo, o livro começa e o povo já está na terra do Egito. Todas as pragas ocorrem na terra do Egito. Por que é relevante, então, na instituição da Páscoa, uma noite que antecede a saída do povo do Egito, a informação de que aonde eles estão é o Egito? Isso é relevante porque quando Deus age na nossa vida, Deus age nesse contexto, em um contexto de escravidão. Deus vai até o povo e o povo não está o adorando. Isso indica o quanto, quando Deus age na vida do seu povo, ele age por sua graça. Deus não vai à procura de um povo que o estava buscando. Deus não vai à procura de um povo que estava adorando a Ele como Ele exige em sua palavra. Não, é possível que o povo clamava a Deus mais por conta do sofrimento do que pelo anseio de buscá-lo. É possível que a indignação fosse mais por conta da injustiça que sofriam no seu dia a dia, do que quanto necessariamente sede de buscar e ter Deus como Deus. É assim que o Senhor faz. Deus vai e nos salva. A Páscoa deve então ter esse caráter, nos fazer refletir de onde foi que o Senhor nos tirou. Quando o Senhor nos salvou, o Senhor não vai até a nós sendo nós bonzinhos, sendo um povo tranquilo. Não, Senhor, mas eu nasci e os meus pais já eram evangélicos, então quando Deus veio a mim, eu estava muito tranquila, muito tranquilo. É possível alguém aqui hoje dizer isso? Eu conheço as minhas filhas e sei o quanto Deus precisa salvá-las delas mesmas. Nós nos conhecemos e sabemos o quanto Deus precisa nos salvar constantemente de nós mesmos, dos nossos pecados, das nossas desobediências. A Páscoa é um momento em que nós precisamos refletir, pensar, glorificar a Deus e louvá-lo, porque quando Ele falou a nós na terra do Egito. Ele falou a nós, estando nós em pecado. Ele veio a nós em momentos em que não estávamos procurando. Cada um de nós aqui, se tivéssemos nessa manhã a oportunidade de contar como foi a nossa conversão, como foi que Deus nos chamou, todos nós chegaríamos em um ponto em comum. E qual é o ponto em comum? Eu estava perdido nos meus pecados. Eu estava embaraçado com os meus pecados. Eu estava perturbado com os meus pecados. O ponto comum é a situação de pecado nos coloca como alvos de Deus por conta da sua misericórdia. Mas agora, olhem a outra parte do verso, né? O verso de número 2, porque uma outra verdade importantíssima nesse texto é que a libertação promovida por Deus muda a vida do seu povo. Aquilo que Deus executa na vida dos seus eleitos transforma os seus eleitos. Olhem só o verso de número 2, ainda nesse mesmo contexto, depois dos 2 pontos de Egito, olha o que é que o texto diz. Este mês vos será o principal dos meses,
será o primeiro mês do ano. Notem, enquanto o povo vivia no Egito, enquanto o povo estava no Egito, havia um calendário em curso, havia uma cultura em curso, havia um modo de viver em curso. Mas, de repente, Deus chega, Deus vai a eles por meio de Moisés, e Deus diz a eles, por meio de Moisés e seu irmão Arão, esse mês, independente do calendário do Egito, é por isso que o calendário judeu não segue o nosso calendário. É por isso que o calendário dos israelitas, do povo judeu, é um calendário que está em dissonância com o nosso calendário. Olha o que Deus está ensinando aqui. Deus diz: não olhem para o calendário em que vocês estão vivendo. A vida de vocês muda este mês. Tudo muda. E Deus diz: esse será o primeiro mês. Esse é o caráter da Páscoa. Esse é o caráter da ação libertadora de Deus na vida dos seus eleitos. Quando Deus age na vida dos seus eleitos, nós precisamos entender, perceber e viver a realidade de que tudo deve mudar. Olhem só, o povo tinha uma identidade. O povo já falava a língua do Egito, mas eles de novo voltariam a falar de modo liberal, no sentido de que agora, antes, enquanto no Egito, eles só poderiam falar a sua língua materna enquanto estavam só com eles. Na frente dos egípcios, eles tinham que falar a língua dos egípcios. Mas tudo agora mudaria. Falariam o idioma próprio deles, a identidade deles mudaria, porque deixariam de ser escravos para serem povo de Deus, o comportamento mudaria, o calendário mudou. É isso que a ação de Deus promove na vida do seu povo. Nós precisamos olhar para a Páscoa e não só lembrar de onde Deus nos tirou, mas lembrar como é que Deus fez isso. Deus mudou a nossa vida. O nosso linguajar mudou, ou pelo menos deveria mudar. Aquelas palavras torpes, os palavrões, não devem ser próprios da vida do povo de Deus, porque o nosso modo mudou, o nosso comportamento mudou, e os nossos filhos devem ser influenciados a isso. Enquanto os filhos de todos os outros seres humanos na Terra, ou pelo menos boa parte, estão focados hoje no tamanho do chocolate que vão ganhar, os nossos filhos devem entender que hoje o que nós estamos comemorando vai muito além do chocolate. Isso não significa que eles não possam comer o chocolate de modo algum, mas que saibam qual é o real propósito do que comemoramos nesta época. O modo como o povo vivia foi fortemente mudado, impactado e transformado por aquilo que Deus estava fazendo aquela noite. E veremos logo um exemplo naquilo que Deus diz. Porque uma outra verdade eterna da Páscoa é que a libertação promovida por Deus produz comunhão na vida dos eleitos. Olhem só o texto, versos 3 e 4. Me acompanhem visualmente, por favor. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número das almas, conforme o que cada um puder comer. Por aí calculareis quantos bastem para o cordeiro. Qual que é o ponto fundamental, o ponto determinante aqui? O ponto determinante é que, em um contexto de escravidão, não é sempre que vocês podem comer o que vocês querem. E toda vez que forem comer o que quer,
vocês têm que comer de modo quase que escondido. Mas aqui, na ação que Deus está promovendo, Deus diz: o cordeiro é para uma família, mas se a família for pequeno, chame outro. Em um contexto de escravidão, quando isso ocorria, quando uma família de um judeu, na época lá no Egito, fosse matar um animal para comer, de modo nenhum tinham o privilégio de chamar muita gente. Mas aqui, a Páscoa, a ordenação de Deus, aquilo que Deus está ensinando para o povo, é aquilo que promove comunhão ao povo. Se você não tem condições de comer todo o cordeiro sozinho, chame alguém para comer com você. É isso que Deus produz na vida do seu povo. A Páscoa deve nos fazer refletir sobre o povo que Deus nos dá junto com a libertação. Deus nos insere em um povo. Deus nos insere em uma comunidade de fé. Nós não andamos sozinhos. Um dos piores males da pós-modernidade no que diz respeito à comunhão do povo de Deus é, sem dúvida alguma, uma expressão que ficou muito forte agora na pandemia, que é o chamado culto online. Ah, que desgraça isso é para a comunhão. Porque as pessoas estão acostumadas agora, e enquanto fazem o seu almoço, enquanto fazem a sua comida, enquanto fazem qualquer outra coisa, achar que estão cultuando a Deus em casa. Que desgraça isso é para a comunhão! Em um momento em que a pandemia ocorreu, em um momento em que nós não podíamos nos reunir, em um momento em que foi preciso fazer algumas coisas para que as pessoas tivessem acesso à Bíblia e à pregação, joia, mas quantas pessoas que eu e você conhecemos que hoje optam por ficar em casa achando que estão cultuando? Sendo que um dos caráteres importantes da libertação que Deus promove no seu povo é justamente a comunhão com o seu povo. Ora, lembrem-se, do que é que se trata a saída do povo de Israel do Egito, senão o culto ao Senhor? Do que é que se trata a libertação que Deus promove a nós, senão a adoração a Ele, o honrá-lo, o glorificá-lo acima de todas as coisas? O culto, então, da igreja, não se trata da igreja, olha só. Porque o culto pode ocorrer na rua, na praça, dentro de uma casa, com uma comunidade de fé. O que o culto não pode ocorrer é de modo virtual. O que não pode ocorrer e não há como ocorrer uma comunhão virtual. Deus nos chamou para termos comunhão e nós precisamos ensinar isso para as nossas crianças. O nosso café da manhã não se trata de comida. O nosso café da manhã não se trata do que comemos. O nosso café da manhã se trata do que ganhamos em conhecermos uns aos outros mais. Essa é a razão. Essa é a razão. É por isso que nós fazemos esse momento entre EBD e culto. Nós não fazemos esse momento pensando no quanto a igreja vai gastar, pensando se você vai comer exatamente o que você gostaria de comer todo dia de manhã. Não é disso que se trata o nosso café da manhã. O nosso café da manhã se trata de comunhão, se trata de conhecermos mais. É disso que se trata. Se essa realidade não está na nossa vida, tem alguma coisa muito errada. Nós não estamos caminhando em direção ao que Deus quer. O pequeno grupo em que nós nos reunimos a cada 15 dias, não se trata apenas de estarmos na casa de alguém, se trata de comunhão, de cuidado mútuo.
Se trata de aprendizado, de princípios à luz de um livro que estamos lendo, mas se trata de cuidado, se trata em conhecermos mais, se trata em andarmos no coração um dos outros. Então, quando você se nega a participar do pequeno grupo, quando você se nega a participar do café da manhã, quando você prefere sair daqui e ir na padaria tomar o café, ao tomar o café conosco, quando você prefere estar ausente nos pequenos grupos e nem dar satisfação, o que você está fazendo é algo contra esse princípio, o princípio pelo qual Cristo morreu na cruz do Calvário. Que igreja é essa? É assim que você quer ser igreja? É assim que nós queremos ensinar os nossos filhos? É assim que nós queremos caminhar dizendo que somos o povo eleito de Deus? Jesus, na noite da última ceia, ele ensina uma verdade gloriosa para os seus discípulos. Eles vão dizer: olha, vocês precisam se amar, porque à medida em que vocês se amarem, isso quer dizer o quê? À medida em que vocês se cuidarem um dos outros, vocês mostrarão para o mundo que vocês são os meus discípulos. Mas o que queremos? Queremos individualidade. Nós queremos só nós. Nós queremos o que é bom para nós. Nós não nos preocupamos com aquilo que Deus estabelece em sua palavra. Nós queremos ter uma vida cristã do jeito que nós mesmos queremos. Nós queremos que a igreja seja algo para que as nossas consciências estejam tranquilas. Então, eu fui ao culto uma vez por semana. Minha consciência está tranquila. Não, melhor, eu fui para o culto uma vez por mês, na ceia. Então está tudo bem, eu sou membro de uma igreja, porque eu ceei uma vez por mês, e está tudo bem. A questão é que o culto não se trata da igreja. Nós estamos no capítulo 5 em um dos pequenos grupos, aqui no Paraíso. E nós estávamos conversando exatamente sobre uma dessas questões. Qual é a ordem de prioridade na nossa vida? E a ordem de prioridade na nossa vida, quem é? Deus. Me ajuda aí, irmã Regina, irmão Daniel, que nós estávamos juntos lá semana passada. Bom, Roberto, é Deus, família e igreja. Ok? Só que a gente confunde essas questões. A gente confunde quem é Deus. Quem é Deus? E aí a gente precisa relacionar o que eu faço na igreja. Está relacionado à igreja ou está relacionado a Deus? O culto, por exemplo, estar aqui domingo de manhã, das 10 horas até no máximo meio-dia, se refere a quem? A igreja? Você está aqui para que o pastor não te passe aquela mensagem amanhã cedo? Oh, senti sua falta. E senti mesmo, tá bom? Você está aqui para quê? Só para não receber essa mensagem? Você está aqui para quê? Para não, o pastor não precisa se preocupar comigo, porque já que eu estou lá, ele está me vendo, então ele não vai precisar querer me visitar, ele não vai me aconselhar, eu não vou ter que lidar com os meus pecados. Então está tudo. É por isso que você está aqui. Então, se você está aqui, esse culto não diz respeito a Deus. Esse culto diz respeito a mim, a você, à igreja. Agora, se você está aqui porque você entende que Deus te tirou dos seus pecados para prestar culto para Ele, então o culto não se trata da igreja, o culto se trata de Deus. Se você entende que você está aqui no domingo de manhã para adorar o Deus que te livrou de você mesmo, dos seus pecados, então o culto não se trata de ninguém, se trata de Deus. E se o culto se trata de Deus, quando você o deixa por qualquer motivo, é Deus quem você está deixando de lado, não é a igreja. Perceba?
Se o culto se trata de Deus, não é a igreja que você está deixando de lado, é Deus. Todo sábado eu posto no grupo da igreja um texto antes de postar a programação litúrgica desse culto. E o texto, entre várias frases, tem uma frase assim: que o Senhor nos dê condição de prestar o culto que a Ele é devido. O culto é para Ele. E a pergunta é: quais são as razões pelas quais você tem faltado no culto? Porque se as razões são pífias, eu estou indo porque eu tenho um compromisso familiar. Então a sua família está em primeiro lugar do que Deus e não em relação à igreja. É verdade que as coisas que diz respeito a essa igreja, a sua família tem que vir em primeiro lugar mesmo. Nenhum compromisso assumido de um obreiro nessa igreja deve prejudicar a sua vida comum no seu lar com a sua família. Se prejudicar, a gente substitui, a gente muda. Eu assumo a sua função, o pastor Marcos assume, pastor Wilson assume. Agora, se o culto se trata em relação a Deus, e você prefere ir em um churrasco de família do que prestar a esse Deus culto, então não é Ele que está em primeiro lugar. Se o culto se trata em relação a Deus, e você prefere deixar esse culto para fazer um trabalho que pode adiar, então não é Deus que está em primeiro lugar na sua vida. E se você é o chefe da família, e você faz isso ausentando a sua família do culto, permitindo que a sua família se ausente no culto por qualquer razão, que não seja doença, e aqui, doença entre muitas aspas, né? Porque agora qualquer gripinha, o que é que a gente faz? Eu não vou ao culto para preservar os irmãos. Olha só como os nossos pecados podem vir travestidos de uma piedade pífia, horrível, pecaminosa, porque a gente não deixa de ir trabalhar por causa dessa gripinha, sabe por quê? Porque o médico não dá atestado. Mas se faltar o dinheiro no nosso bolso, a gente não é capaz de pensar sobre isso. A gente bota a máscara e vai trabalhar. Confia na máscara, que tudo vai dar certo para o meu dinheiro vir para o meu bolso. Mas para adorar a Deus, daquilo que se trata de Deus, não, a gente pode negociar. Não, deixa eu mascarar o pecado. O Miguel estava internado até terça, né? Mas o Miguel está aqui, aprendendo desde cedo com a família que Deus tem que ser adorado. Que Deus tenha misericórdia de nós, meus irmãos. Que Deus tenha misericórdia da nossa liderança como chefes de família. Que a gente entenda muito bem para onde a gente está levando a nossa família. Porque se trata apenas de uma coisa pela qual Deus nos chamou. Se trata de cultuá-lo. Se trata de cultuá-lo. A igreja tem uma função importantíssima, a função de contribuir com as famílias, para que essas famílias possam honrar a Deus a cada dia melhor e mais intensamente. Então, se você acha que essa igreja não está te ajudando nisso, não está contribuindo para isso, se o café que essa igreja faz não é bom o suficiente para você e para a sua família, se as reuniões dos pequenos grupos não servem de nada para a sua família, fique tranquilo, Deus com toda certeza tem uma outra igreja para você. Mas essa igreja, a liderança dessa igreja, entende que essas são ferramentas em que proporciona comunhão para essa igreja. E isso nós enxergamos na Páscoa. Olhem só, uma outra verdade gloriosa da Páscoa. A libertação promovida por Deus provém de um sacrifício perfeito. Olhem só,
O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano. Podereis tomar um cordeiro, um cabrito, e o guardareis até o 14º do dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará, o sacrificará no crepúsculo da tarde. A ideia é, a Páscoa deve nos remeter ao seguinte conceito: tudo isso que Deus me chama, não é porque eu sou bom, não é porque Deus precisa do meu culto. Deus continua sendo Deus, exatamente quem Ele é, independentemente se eu ou você vier aqui no domingo de manhã. Ele é o Senhor, o dono de toda a terra. E isso deve nos constranger ainda mais, porque se estamos nos negando a isso, a indicação é de que nunca entendemos o que Ele fez na cruz. A realidade do perfeito no lugar dos imperfeitos. O sem defeito no lugar dos defeituosos. O sem pecado no lugar dos pecaminosos. Essa é a realidade da Páscoa. Hoje, então, quando formos orar com os nossos filhos, quando formos orar pelos nossos alimentos, nós devemos constantemente declarar e destacar isso para os nossos filhos. O que comemoramos nesta data, nesta época, é o fato de que o Filho de Deus, perfeito, o Senhor de todo o universo, morreu em lugar de pecadores na cruz do Calvário. Eu e você estávamos no Egito e Ele fez isso. Agora olhem, é impressionante o fato de que quando Deus faz tudo isso, Deus faz tudo isso porque Ele simplesmente resolveu. A sua misericórdia resolveu isso. Olhem uma outra verdade importante no verso 7. A libertação promovida por Deus salva o seu povo da morte eterna. Olha o que diz o verso 7. Tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. Em outras palavras, Deus está dizendo a esse povo: só há um modo que, quando eu passar esta noite sobre o Egito, dos primogênitos de vocês serem salvos. Só há um modo: se o sangue estiver nos umbrais da porta. Inevitavelmente, o oposto também é verdade. Lembre-se que eu falei para que na sua mente a dualidade da ação de Deus esteja sempre constante. Enquanto Deus está agindo com misericórdia e salvação na vida dos seus eleitos, Deus está agindo com condenação na vida daqueles que não o servem. Inevitavelmente, no dia seguinte, era possível verificar. Olha, hoje nós não temos, como eu gosto de brincar com os irmãos, e essa brincadeira não é minha, é do pastor Ziel Machado, nós não temos um eleitódromo, um aplicativo de eleição no celular que passa o scan na testa do indivíduo e descobre: esse é eleito, esse não é, esse eu vou investir, naquele eu não vou. Então, a gente caminha. Os frutos vão indicando, Jesus diz isso: pelos frutos conhecem a árvore. Então, sim, é verdade que os seus frutos possam ser frutos de alguém que não tem o sangue nos umbrais da porta. É verdade que o modo como você está conduzindo a sua família possa ser de alguém que não está molhando o chumaço de palha no sangue e passando nas vergas da porta.
É possível que o modo como você tem conduzido a sua família seja de alguém que não tenha consciência do perigo que é não ter o sangue do lado de fora, nos umbrais da porta. E eu quero hoje aqui te chamar a atenção para isso. Nós nascemos uma única vez para nunca mais morrer. Você é pastor da sua família. Tome cuidado com o que você anda passando do lado de fora na sua porta. Porque é possível que você esteja passando nada além do que água, achando que está passando sangue. E só há um meio pelo qual seremos salvos: se o sangue de Cristo surtir e for evidenciado na nossa vida. É disso que se trata, não é de outra coisa. Agora, olhem uma outra verdade. A libertação promovida por Deus tem um meio completo para isso. E o que é que eu quero dizer com um meio completo? Eu quero dizer que, assim como você vai, já foi lá no McDonald's, ou no BK, ou hoje qualquer pizzaria tem isso, né? Você pega lá o panfleto deles, e aí você tem os combos, não é? Você resolve comprar um combo. E quando você resolve escolher um combo, não faz sentido, não faz sentido você ligar na pizzaria e dizer assim: eu quero a metade do combo 1, com 1/3 do combo 2 e mais 2/3 do combo 3. É natural que você espere que a atendente olhe para você e diga: isso não é possível. O combo é o combo. Não dá para você dizer, não, mas eu quero acrescentar ou tirar alguma coisa. Não tem. Nós já montamos o combo para facilitar. Então, o combo é combo. A salvação que Deus promove é exatamente assim. O cardápio que Deus tem para o povo é um combo fechado. Olha só o combo de Deus. Vamos ler? Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos e ervas amargas a comerão. Olha só, eu tinha uma ideia fechada do porquê pães asmos. E aí, na aula da Tânia, a Tânia me trouxe uma ideia que eu nunca tinha pensado sobre ela. E a ideia que eu tinha era apenas pelo fato de que Deus, e uma coisa não exclui a outra, pelo contrário, só se soma. A razão dos pães asmos era porque Deus não queria que o fermento egípcio estivesse em nada do que ele estava promovendo. Mas essa é um quadro fechadinho demais e que tem um monte de questionamentos para ele. Mas a ideia que a Tânia trouxe foi fabulosa. Deus disse que não era para ter fermento no pão, porque o fermento demora um tempo para agir na massa. E vocês não vão ter esse tempo. É hoje para sair amanhã. Então come sem fermento. Mas olhem só que interessante. Até hoje o povo de Israel, ao comer a Páscoa, come com os pães asmos e ervas amargas, e as ervas amargas é justamente para lembrar do tempo de escravidão, desse período amargo da vida deles. Mas olhem só em relação ao animal: não comereis do animal nada cru, nem cozido em água, porém assado no fogo, a cabeça, as pernas e frissura. Não deixareis dele nada até pela manhã, o que porém ficar até pela manhã, queimá-lo-eis.
Já parou para pensar o que é isso? Você já comeu mocotó, né? Perna de um animal, do boi. Você já pensou em comer um mocotó assado? Você acha que rola esse negócio? Você já comeu buchada? Alguém tem ideia aqui do que é buchada, né? Né? Todas as vísceras do boi. Já parou para ver? Esse negócio rola bem cozido, né? Mas já parou para pensar esse negócio assado? Ainda tem alguns locais no Brasil que come. Eu vou te dizer, esse negócio assado é uma coisa meio. E cabeça? Eu nunca comi cabeça de nenhum animal, a não ser de peixe, né, quando é muito pequeno. Mas eu nunca comi nenhuma cabeça, mas já vi fazendo cabeça de boi, mas cozida, porque faz todo sentido ser cozido. Mas perceba qual é o cardápio que Deus está propondo aqui. Não comereis dele nada cozido, senão assado no fogo. Cabeça, pernas e fressura. Não dava para nenhum israelita chegar naquela noite e dizer: mas Senhor, veja bem, eu não gosto disso aqui. Não, o combo está fechado. O modo pelo qual Deus proporciona a libertação para o seu povo é um modo que Ele estabelece. Não é o seu povo que estabelece o que quer e o que não quer. É disso que se trata. O que Deus está ensinando o povo é: vocês precisam me obedecer por aquilo que eu estabeleço. Não é aquilo que você quer fazer. Não é aquilo que você acha que é bom no Evangelho, é disso aqui eu quero, daquilo ali eu não quero, não, disso aqui nem pensar. Não. O Evangelho, a vida cristã, a vida com Deus, não é um fast food que você vai e coloca em seu prato apenas aquilo que você quer. A vida com Deus, o Evangelho é o modo completo pelo qual Deus estabeleceu. Você quer? É salvação. Se você não quer, continua passando água na sua porta, achando que é sangue. Pode até jogar uma tintura. Joga lá a tintinha, mas não é sangue. Porque o meio é completo. Quando Cristo brada na cruz, e olha só que interessante, né? Quando Cristo brada na cruz, um dos brados que ele dá é: está consumado. O tempo verbal que ele escolhe da língua grega para bradar na cruz é o tempo verbal que nós falamos que é o tempo de uma ação completa, fechada, que ninguém pode ir lá e mudar aquilo, mas que aquilo produz resultados dali para frente por toda a eternidade. Quer um exemplo disso? Na língua portuguesa não tem um meio de conjugar isso, você tem sempre que explicar. Mas eu vou usar um exemplo. O Miguel nasceu, ok? Essa ação está acabada. Ele nasceu. Mas você concorda comigo que essa ação produzirá resultados por toda a eternidade? Porque o Miguel nasceu para nunca mais morrer. Ele nasceu, ele crescerá, aprenderá com seus pais, pecará, né, porque é um bom pecador, como todos nós, se relacionará com Deus, e o fato do dia do nascimento de Miguel, que foi que dia mesmo? Dia 30 de março de 2023, esse dia que ele fez, que ocorreu uma ação acabada, produz agora efeitos ainda, produz porque ele está aí, ó, no colo da mãe. E produzirá por toda a eternidade, assim como eu e você. Nós nascemos.
É isso que significa o que Cristo fez na cruz. Uma ação acabada. Ninguém pode ir lá no dia 30 de março e modificar o fato de que o Miguel nasceu. Ninguém pode ir no que Cristo fez e modificar absolutamente nada. O que ele fez está completo, está acabado. Mas o que ele fez produz resultados por toda a eternidade. Glória a Deus por isso. Cabe eu e você aceitarmos ou não. E aí a gente vai se enganando. A gente vai se enganando a partir das filosofias, não é? Do achismo. Não, mas para minha vida, já ouviu essa expressão? Eu tenho para mim, eu nem sei se essa construção é correta no português, mas já ouviu esse tipo? Eu tenho para mim que... Não, a gente não tem que ter para nós nada, a não ser aquilo que Deus estabelece na sua palavra. Ok? Olhem uma outra verdade. A libertação que Deus promove produz perspectiva do futuro. Desta maneira o comereis: lombos cingidos, sandália nos pés e cajado na mão. Comê-lo-eis à pressa. É a Páscoa do Senhor. Em outras palavras, comam porque Canaã está logo ali. A Páscoa deve nos remeter para essa realidade do eterno, de que nós estamos aqui, mas não somos daqui, de que a nossa pátria é uma pátria muito mais excelente, de que a nossa, por assim dizer, identidade está ligada ao eterno. Nós aguardamos novos céus e nova terra. As nossas esperanças e expectativas não estão aqui, e nós falamos isso de boca tão cheia, né? Nós falamos isso com enfeites tão bonitinhos, que como é possível fazer no WhatsApp com coraçãozinho antes e coraçãozinho depois, mas a verdade é que na prática nós vivemos só como se isso fosse o suficiente para nós. Quando nós trocamos Deus por qualquer coisa desse mundo, isso aqui não surte efeito nenhum para Deus. A nossa frase pode ser a mais bonitinha. Se na prática vivemos outra coisa, nada disso é verdade no fim das contas. E caminhando por fim, a libertação que Deus promove para os seus é acompanhada pela condenação dos ímpios. Olha só o que diz o texto. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei a terra do Egito, e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue que vos será por sinal nas casas em que estiverdes, quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Enquanto o que Deus opera na vida do seu povo promove salvação, na vida dos ímpios promove condenação. Sempre será assim. A liderança dessa igreja seguirá fazendo aquilo que biblicamente entende ser correto, na certeza de que alguns serão alcançados e outros serão condenados. É sempre assim a nossa vida. É sempre assim a mensagem de Deus. Pregue o evangelho. Deus salvará uns e condenará outros. De modo que aqueles que estiverem dentro da esfera, do alcance da mensagem de Deus, terão sobre eles muito mais juízo, como Cristo diz para aquele povo:
Naquele dia, ó, Sodoma e Gomorra vão testemunhar contra vocês, porque vocês tiveram oportunidade de ouvir. Em outras palavras, eu e você, hoje, somos muito, mas muito mais culpados do que aqueles que ainda não sabem qual foi a razão pela qual Deus os tirou do Egito. Por fim, verso de número 14 nos traz uma outra verdade que eu quero destacar nessa manhã. A libertação que Deus promove para o seu povo deve ser lembrada. Nós constantemente devemos ser lembrados. O texto diz: este dia vos será por memorial, e o celebrareis como solenidade ao Senhor nas vossas gerações, o celebrareis por estatuto perpétuo. Quando Cristo institui a ceia, de modo prático, no sentido de ilustração, de memorial, a Páscoa é substituída pela ceia. E nós temos a oportunidade de todo mês lembrarmos daquilo que Deus fez por nós, de tão grande libertação. Mas também aproveitamos essa época, uma vez por ano, para lembrar todas as verdades que contém a Páscoa. Amém? Vamos em pé. Eu concluo nessa manhã dizendo que não há tempo, então, de brincar de ser cristão. Não há tempo para ficar arrotando verdades e jargões evangélicos, achando que está tudo bem. Não está. A sua vida, o modo como eu e você andamos, é o que define quem governa o nosso coração. Falar, me perdoe a expressão, mas até papagaio fala. Viver é que de fato define quem governa a nossa vida. Tem misericórdia de nós, Senhor. Tem misericórdia daquilo que temos feito e daquilo que temos falado. Tem misericórdia de um modo como temos conduzido a nossa família e a nossa vida. Deus, temos trocado o sangue do teu filho por qualquer coisa. Tem misericórdia de nós. Que aquilo que o Senhor fez por nós seja mais importante do que qualquer lucro que tenhamos. Que nada seja mais valoroso do que honrar o Senhor. Que nada seja mais benéfico, mais prazeroso do que glorificar o Senhor. Muda o nosso coração. Venha a nós na terra do Egito, ó Deus. Venha a nós quando deixamos os nossos corações ser influenciados pelo espírito deste mundo, pelo Deus deste século. Converta, Deus, o nosso coração. Expurga, ó Deus, da nossa vida os propósitos que não te honram e que, não obstante aos nossos erros, o propósito da nossa vida seja glorificar o Senhor. Eu quero, ó Deus, em nome de Jesus, te louvar pela vida deste povo, te agradecer pela vida dos meus irmãos, pedir ao Senhor que o Senhor receba a nossa gratidão por este culto, porque o Senhor tem nos capacitado a prestar o culto que ao Senhor é devido. Nós, ó Deus, te adoramos e não te adoramos sozinhos, mas nos unimos ao seu exército celestial, aos santos, porque o culto ao Senhor não cessa, ó Deus. Obrigado, obrigado, e nos dê temor e tremor diante do Senhor. Que o que fizermos para o Senhor seja com o mais precioso zelo que pudermos, porque é disso que se trata, do culto ao Senhor.
Leve-nos em paz, nos guarda e livra de todo mal, Senhor, e nos dê uma semana em Sua presença. Amém.